Muito bom dia a todos. Muito bom estar aqui. Muito bom que estejamos escolhendo estar aqui. Parece que não, mas se a gente vai fazer uma viagem longa e não sabe aonde reabastece o carro, o que vai acontecer? Não é? O carro para no meio do caminho. Vocês não têm essa sensação de que o carro está parando por falta de gasolina? Não é? É muito comum que a gente sinta isso, que a gente vai se desenergizando, se perdendo no meio do caminho por falta de gasolina. Ah, falta de gasolina, eu não bebo gasolina? Claro, nós temos uma energia, nós temos uma necessidade de energia chamada esperança. Sem esperança a gente consegue viver? Não. Tá fácil manter a esperança nesses dias? O que vocês acham? Bem complicado. Então hoje a gente veio falar de uma chave, de uma ferramenta para manter a esperança. Uma chave, uma ferramenta que a gente quase não percebe. Como fazer para manter a esperança? O que a gente vem propor para vocês é que uma das chaves para a gente manter a esperança é a amplitude do olhar. Olha que coisa complicada. Amplitude do olhar, a gente olhar amplo. Qual a importância de olhar amplo para a vida? Parece uma coisa tão, sei lá, sem sentido. Eu vou dar exemplo aqui, um exemplo trazido por Jesus, numa parábola. Eu não sei se vocês já entendem assim, mas Jesus ensinava a gente por parábolas, que são histórias da vida que nos ensinam, que nos acordam espiritualmente. Sabe por quê? Para treinar a gente a tirar significados, a tirar ensinamentos dos fatos da vida. Porque os fatos da vida são a maneira de Deus ensinar para a gente. E a gente vive os fatos, mas não tira as lições. Aí fica difícil. Por a gente viver os fatos e não conseguir tirar as lições, é que Jesus ensinou por parábolas, porque a gente vai treinando com as historinhas de Jesus a tirar significados. E aí quando acontecem os fatos da vida, a gente aprende também a tirar significados. Vamos ver a historinha de Jesus para hoje. Vamos ver se ajuda a gente a ampliar a visão, sobre a importância dessa visão ampla. Conta Jesus que havia um homem muito rico, que vivia num palacete, que dava festas esplêndidas, e que na frente desse homem ficava ali na calçada um mendigo chamado Lázaro. E ali, cada banquete que se dava ali, o Lázaro ficava ali na frente para quê? Para comer as migalhas. Não é? Esperar que sobrasse alguma migalha para ele poder comer. Mas sabe de uma coisa? Por mais esplêndidos que fossem os banquetes, por mais numerosos que fossem as pessoas, os convidados, por maior quantidade de comida que tivesse ali, eles comessem muito e sobrasse muito, nunca sobrava para Lázaro. Nunca tinha nada que ficasse para ele. Era incrível isso, porque isso não aconteceu uma vez, isso aconteceu por anos dessa forma. E conta Jesus que aconteceu o inevitável para o rico e para Lázaro. Qual é o inevitável? A morte. A gente foge dela, mas olha, o alto Deus veio revelar para nós uma grande mensagem: todos nós vamos morrer. Vocês sabiam que nós vamos morrer? A gente se prepara para tudo, menos para a morte, não é? A gente se...
brincando lá, a criança, a menina brincando com boneca, está se preparando para ser mãe. Aliás, por causa disso mesmo é que nós devíamos fazer os meninos brincarem de boneca. Não é? Porque a mulherada gosta de reclamar que os maridos não sabem cuidar dos filhos. Mas na hora de educar os seus filhos, não educam com boneca. Não é estranho isso? A mesma mulher que reclama do marido não ensina o filho a brincar de boneca. Ah, não. Menino tem que brincar de boneca, porque é um treinamento para ser pai. Mas são essas loucuras que a gente vive hoje. Se você der uma boneca numa festa de Natal para o seu sobrinho, vai criar um mal-estar na família que Deus me livre. Ninguém entende essas coisas. É a nossa ignorância. Pois, e também tem o outro lado, porque menino brincando de carrinho está treinando para trabalhar. Um trator, um carrinho, ele está treinando para trabalhar. Todo homem trabalha? Toda mulher tem filho? Não. E a gente treina desde pequenininho para coisas que talvez aconteçam, mas para a única coisa que certamente vai acontecer, que é a morte, a gente foge e não quer nem saber. Olha a cabeça. Vamos conversar sobre a morte. Morte é uma coisa importante. Quer ver como é importante? Jesus falou que o rico e Lázaro morreram. Isso eles não pensavam, mas eles morreram. Que nem a gente. A gente não pensa, mas a gente vai morrer. E depois que morreram, o rico estava em tormentos. Essa é a palavra que é usada no Evangelho. Ele estava lá padecendo muita dificuldade depois da morte. E estava tão ruim, mas tão ruim, que ele começou a olhar para tudo quanto é lado para ver se achava saída. E olhando para cima, ele encontrou Lázaro, lá em cima. Diz o texto do Evangelho, no seio de Abraão. Então vamos lá, vamos tentar entender isso. Abraão é um grande patriarca do judaísmo, é um anjo, um guia espiritual do judaísmo. Então ele estava lá em cima. E Lázaro do lado de Abraão. Quer dizer, ele estava bem, morreu e estava lá em cima. E o rico está embaixo, ó, padecendo. Aí o rico chegou e falou: pai Abraão, pede para Lázaro molhar o seu dedo e vir trazer aqui, porque está uma secura danada aqui embaixo. Está feio o negócio, estou com uma sede danada. Aí Abraão disse que falou para o rico assim: pois é, quando vivos, você esteve só com bens, e Lázaro só com males, plural de mal, né? O rico viveu só o bem e Lázaro viveu só o mal. Agora, Lázaro está vivendo o bem e você vivendo o mal. Nós não podemos ir para aí e você não pode vir para cá. Aí o rico ficou impactado. E nós devemos ficar impactados também. Por quê? O que a gente mais busca na vida? A gente quer o quê? Banquetes, dinheiro, fama, tudo de bom. Não é isso que todo mundo quer? Não é isso que parece ser a felicidade? Você vê lá nas redes sociais, o pessoal tira foto, tudo comendo, bebendo, viajando. Não é isso que é a nossa felicidade? É isso que a gente mais quer. Essa parábola serve demais, mas não só para os ricos que dão banquete, para aqueles que não dão banquete porque não tem dinheiro, mas que gostariam de dar, gostariam de viver de banquete em banquete, porque essa é a felicidade. Felicidade é viajar, é desperdiçar comida, é beber bastante.
Todos nós programamos nossa mente para isso. Então nós somos ricos, tão iludidos quanto o rico da parábola. A gente só é um rico que não realiza, porque a gente não tem o dinheiro. Mas na cabeça da gente, a gente pensa e vive como rico. Na rede social, a gente já trabalhou com carrinheiro, e os carrinheiros que andavam na rua assim. Não tem pobre que tem cabeça de rico? O pessoal usa uma expressão interessante que come mortadela e arrota caviar. Muita gente tem cabeça de rico. E todos nós fomos programados pela publicidade a ter cabeça de rico. A gente adora comprar. A gente adora comprar. O passeio de todos nós é ir no shopping. Ah, você compra alguma coisa? Eu não tenho dinheiro. Mas lazer da gente é ir no shopping. Eu acho que tem gente que coleciona aquelas sacolinhas de compra de shopping, põe um monte de papel ali dentro e sai com um monte de sacolas. Porque não é possível que tenha tanto dinheiro. Lazer da gente é comprar. Quando comprar, só podia ser porque a gente precisa. Tem gente que vem conversar com a gente. Nossa, comprei uma tal coisa, estava em promoção, 30% de desconto. Aí se você for bem chato, você pergunta assim, mas você precisava disso? Aí a pessoa, não precisava, mas estava em desconto. Eu fui no shopping. Nós estamos programados para a cabeça de rico, para desperdiçar. E isso é muito sério. Nós estamos mais para rico do que para Lázaro. Felizmente, né? Porque ninguém está passando fome nas calçadas. Mas só que na parábola de Jesus, Lázaro estava lá em cima com Abraão e o rico estava lá embaixo passando os tormentos. Aí o rico ficou tão impactado com aquilo que fez um pedido para Abraão. Ai, Abraão, se é assim, se eu estou aqui padecendo e não tem jeito, né? Manda alguém lá embaixo e falar para os meus irmãos como é que é a coisa aqui em cima. Por que ele pensou assim? Ele explicou. Porque eles estão tão iludidos quanto eu. E quando morrerem, vão padecer também. Então manda alguém lá embaixo para explicar como é que são as coisas. E Abraão foi duro ainda com ele. Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam-nos. Porque nem que um morto vivesse de novo e falasse com eles, eles acreditariam. Hoje tem muito isso também. No Espiritismo tem um monte de mensagem de morto. Os mortos vieram para falar para a gente como é que é lá em cima. E muita gente não acredita. Não é interessante a parábola de Jesus? A parábola de Jesus está aí. Chico Xavier foi ridicularizado, foi perseguido. Em grandes revistas tiraram muito sarro dele, porque ele era um enganador. Nunca viveu sempre como pobre, vendeu 40 milhões de livros, sempre vivendo como pobre, e ele era um enganador. Humilhavam Chico Xavier. Achavam que ele estava enganando as multidões. Tá bom. Ainda que os mortos renascessem e falassem com eles, eles não acreditariam. Foi Jesus que falou. Se encaixar para vocês, para mim, é muito legal. O que o rico estava pedindo para Abraão? Que ele orientasse as pessoas da terra que a vida não é só o imediato, que tem mais coisa que a gente vai viver. Tem muito mais coisa que a gente vai viver e a gente não precisa viver e gastar os nossos recursos como se fosse só agora. Porque quem vive só para o agora, vive para encher o bucho. Vive para, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Vive para se exaltar. E Jesus também falou isso, que aquele que viver para se exaltar será humilhado.
E aquele que se humilhar em nome do reino, esse será exaltado. Ele estava dizendo para a gente que a nossa programação mental está tudo errada, gente. O que a gente mais quer é se exaltar. E como a gente não quer crescer, porque esse negócio de estudar e trabalhar dá muito trabalho, a gente prefere cortar a canela dos outros. Porque daí, cortando a canela dos outros, parece que você está crescendo. Mas cresce quem corta a canela dos outros? Não. É ilusão. Até porque os outros também, assim que podem, cortam a sua canela também. Aí fica tudo cada vez menor, como a humanidade está ficando. O rico pedia, e isso está sendo atendido, sempre foi atendido, que fosse ampliada a nossa visão, que a gente não pensasse só no agora, pensasse nos valores de sempre. Veja o que Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes. Tem traduções da Bíblia que falam, em vez de bem-aventurados, fala felizes. Felizes os humildes. Depois da segunda bem-aventurança ele fala, felizes os que sofrem. Depois da terceira ele fala, felizes os pacíficos. Olha só, é exatamente quem a gente menos considera no mundo. Os humildes são importantes? Imagina, humilde, eu vejo uma pessoa muito humilde, é quase um xingamento falar que alguém é humilde. E sofrer? A gente acha importante sofrer? O que a gente mais pede na oração é exatamente para não ter problema, para não sofrer. A gente não sabe, não reconhece a importância da lição. A gente quer uma escola que não dê lição. Tá bom assim para vocês? É possível ter uma escola que não dê lição? É possível ter um hospital que não dê remédio? Mas o que a gente pede, todo mundo que está doente pede para não ficar doente. Todo mundo que está desempregado pede para... Todo mundo que quer que afaste os problemas. Não é isso que a gente pede na oração? E se Deus falasse conosco através dos problemas? E se os problemas fossem lições e remédios? A gente faria o quê? Quem descobrisse isso? Ao invés de pedir para Deus o afastamento dos problemas, ia pedir coragem e lucidez para bem viver os problemas. É completamente diferente. Lamento dizer, mas quem faz oração para afastar os problemas não acredita em Deus. Duvida do remédio e duvida da lição. Quem duvida do remédio e duvida da lição, de verdade, não acredita em Deus. Quem acredita em Deus pede coragem, pede aceitação, pede lucidez para bem viver o que tiver que viver. Aí é diferente. Nos relatos dos espíritos, tem situações incríveis que todo mundo vive e ninguém sabe por quê. Quer ver? Uma dessas lições, uma dessas situações é da melhora aparente dos moribundos. Todo mundo já mais experiente já viveu por essa situação. Então tá, uma pessoa ali está meio que vai, não vai, está ali à beira da morte, e os parentes todos, os amigos todos rezando para ele melhorar, para ele ficar, para ele curar, como se ele soubesse o que é melhor para a pessoa, e ficam lá, rezando, não, salva ele, salva ele, salva ele. Os espíritos, com uma visão muito mais ampla, nós estamos falando em visão ampla. Os espíritos com uma visão ampla sabem o que? Chegou a hora dele. O melhor que pode acontecer para aquela pessoa, para aquele moribundo, é o que? Partir. Chegou a hora dele. E todo mundo apegado, todo mundo retendo. Do ponto de vista espiritual, cada pensamento vai fazendo uma cordinha. Vai fazendo uma cordinha. E vai aprisionando aquele moribundo e ele não consegue partir. Sabe o que os espíritos fazem? Dão um choque de energia naquele moribundo, ele dá uma melhorada. Essa é a melhora aparente da morte. Aí ele acorda tão lúcido que ele fala para os parentes assim: gente, vocês estão muito cansados, vocês estão muito desanimados, vão para casa comer alguma coisa, descansar um pouco.
Aí quando as pessoas vão para casa, se afastam, o que acontece? A gente não sabe o que é bom, nem para os outros, nem para a gente, porque a gente vive para o imediatismo. Por isso é importante a gente expandir a cabeça, expandir o nosso entendimento da vida. Tem uma situação que eu acho muito engraçada também, que é a primeira vez que uma pessoa vai numa recepção, num casamento. Sabe daqueles casamentos chique, com bastante coisa? Quem vai pela primeira vez se dá mal. Sabe por que se dá mal? Porque ele está lá, começa a passar garçom com salgadinho, o salgadinho tá bom, ele faz o quê? Se entope de salgadinho, mas come. O cara come muito salgadinho. Só que daí passou o salgadinho, aí vem o prato principal. Aquela comida gostosa, aquela comida boa. A pessoa olha aquele prato e fala, meu Deus, não aguento mais, estou cheio de salgadinho. Por que ele se entupiu de salgadinho e deixou de comer o prato principal? Porque ele não sabia a programação inteira. Ele não entendia, ele achou que salgadinho era tudo. Aí ele se entupiu de salgadinho e não teve o prato principal. A gente também se pega no imediato por não entender a amplitude da vida. O mundo não acaba aqui, a vida não acaba aqui. Tudo que você plantar aqui vai colher na eternidade. E o que a gente vive em 70, 80, 90 anos, que é a média de vida daqui, é nada perante a eternidade. Nada. Não significa nada. Isso aqui é um pontinho, é um instante. Nós vivemos para a riqueza, para a nossa exaltação, para a humilhação do outro aqui, é parecido com a Cracolândia, onde as pessoas vão para lá para tirar só o prazer imediato, só pensa no prazer do agora, não interessa se está morrendo. Eles estão morrendo pelo prazer de um segundo e perdendo a vida. Jesus pergunta isso para a gente, de que adianta ganhar o mundo todo e perder sua própria vida? Eles estão exatamente vivendo isso. Estão tendo um prazer não vou nem falar de 1 minuto, porque talvez o prazer dele não dure 1 minuto, mas um prazer imediatista e perdendo anos de vida por causa de um prazer de segundo. E não é só o crack, né? É a bebida, a quantidade de vícios que tem é muito grande. Nós, por exemplo, estamos vivendo agora num vício que pouca gente sabe, pouca gente percebe, que são as apostas. Tem muita gente se afundando nas apostas. Isso é coisa de gente rica. Não é. Muita gente está se afundando nas apostas. A aposta hoje é o que move todos os clubes de futebol, Flamengo, tudo eles, tudo financiado pelas apostas. E as pessoas estão se acabando nas apostas. Isso é um vício. Tem jovens que estão se acabando no videogame. É outro vício. O jogo é um tipo de vício. É claro. E tenta tirar um menino do videogame. Não é fácil. Nós estamos nos entupindo de salgadinho. Nós estamos vivendo para o imediato. E é fácil perceber isso na história de Jesus. Não só os espíritos vieram falar, mas o próprio Jesus veio falar. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os pacíficos. Mas no próprio Sermão do Monte ele falou, mas ai de vós ricos, que já receberam tudo o que queriam aqui na terra, não esperem nada do céu. É exatamente a parábola. É exatamente a parábola que ele trouxe do rico e do Lázaro. E nós continuamos com a mesma programação. A gente chega a ficar infeliz quando vem um parente com um carro novo em casa e você lembra do calhambeque que está lá todo despedaçado. A gente se sente menos porque foi colocado na programação mental da gente, pela propaganda, pela publicidade, que só vale quem tem as coisas. Essa infelicidade é programada
Por que programada? Porque o que seria da sociedade de consumo se todo mundo ficasse satisfeito com o que comprou? Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Ia dar certo? Eles precisam que a gente fique frustrado, que a gente precise comprar. Estou precisando comprar um celular novo. Por quê? Porque o de agora tem 4 câmeras. O meu só tem 3. O de agora... Aí vem aquela pergunta de novo. Mas você precisa de 4 câmeras? Você precisa desse... eu preciso. Porque a minha cunhada já comprou. Porque a minha colega de trabalho já comprou. É uma programação para a infelicidade. E uma programação que nos faz nos perder no desperdício, que é basicamente dar banquetes e não oferecer para Lázaro. Porque cada dinheiro que você gasta em desperdício de consumo e de consumismo está deixando alguém que você poderia ajudar. É como uma pizza. Se a gente comer sempre uma pizza, nós dois juntos, 4 pedaços e 4 pedaços. Olha, vamos ficar grande. Aí eu, do nada, resolvo comer 6 pedaços. O que acontece com ela? Vai ter que comer 2. Cada vez que você desperdiça, cada vez que você cai no consumismo, você deixa de ter um recurso que Deus lhe deu para bem utilizar. E o que é bem utilizar? Dar umas migalhas para Lázaro. Mas a gente dá, como é que é? Eu não dou dinheiro para mendigo, porque se eu der ele vai beber. Pode ser que ele beba? Pode ser. Mas Deus não deu recurso para a gente, sabendo que a gente usa mal? O que vocês acham? Ou vocês têm usado bem a inteligência de vocês, têm usado bem o tempo de vocês? Deus mais do que ninguém sabia que a gente podia usar mal, e mesmo assim Ele deu. Ele deu só e continua a dar. Continua a dar. Se Deus continua a dar, mesmo sabendo que a gente usa mal, quem somos nós para julgar os outros que pode ser que usem mal? Ora, dê, porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Se você tem um armário cheio de coisa, você está dizendo para a vida: não tenho mais o que adicionar na minha vida, não tenho onde colocar. Se você esvazia o armário, se você desapega das coisas, se você sabe ajudar as pessoas que estão precisando, sem ficar com o armário entulhado. Vocês têm armário entulhado? Quem já fez uma mudança de casa e já teve que jogar 6 sacos de lixo, de coisa, e falou assim: como é que eu juntei tanto treco? É impossível você fazer uma mudança e não jogar muita coisa fora. E você tem que se perguntar: como é que eu juntei tanta porcaria? E essa outra parábola que tem muito significado. Porque para mudar é preciso desapegar. É preciso abrir mão. Você quer mudar? Você quer melhorar a tua vida? Lide diferente com as coisas. Desapegue. Pegue os teus recursos, o recurso do teu pensamento, do teu sentimento, do teu tempo e do teu dinheiro também, das tuas coisas, e desapega. Viva na simplicidade. É a mensagem de São Francisco, é a mensagem de Jesus. A simplicidade. Todos os grandes homens e grandes mulheres viveram na simplicidade. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, o Buda. Será coincidência que todos eles foram pessoas simples, que no dizer de Jesus não tinham uma pedra onde recostar a cabeça? Eu sou seguidor que não segue. Seguidor que não segue. A gente não gosta de falar que eu sou cristão. Não só os evangélicos. Nós somos. Quem admira Cristo é cristão. A gente não gosta de falar eu sou cristão. Certo, mas cristão que não segue um modelo, ele
largou os palácios celestiais para estar conosco. Buda era príncipe aqui na terra, largou tudo para viver como um andarilho. Francisco de Assis era filho de um grande comerciante, de um riquíssimo comerciante, largou tudo para viver como o pobrezinho da Úmbria. Chico Xavier vivia com um salário mínimo, mantinha a família dele e não pegou R$1 dos 40 milhões de livros que ele vendeu enquanto esteve vivo. Se você acha que tudo isso é coincidência, que essa questão de simplicidade, de viver no que realmente precisa é bobagem, você é livre para pensar como quiser. Mas simplificar a vida e dizer o que eu não preciso é uma coisa fundamental. Gosto muito de uma última historinha. Sócrates é colocado como o fundador da filosofia, o homem mais sábio do seu tempo. E ele gostava de ir no mercado. Não era falando do shopping center? Só que no tempo dele não tinha shopping, era o mercado. Ele adorava ir no mercado, todo dia ia no mercado. Percorria todas as lojas do mercado, olhava, perguntava dos produtos e não comprava nada. Um dia, fazendo isso, 2 dias, uma semana, todos os dias, um mês todo, por anos ele ficava indo no mercado, percorrendo todas as lojas, olhando todos os produtos sem comprar nada. Um vendedor mais observador falou assim: escuta, seu Sócrates, o que acontece? O senhor vem aqui sempre, pergunta dos produtos todos e nunca compra nada? Talvez a gente seja um bom mestre para a gente perguntar o que a gente faz, né, da vida. Sabe qual foi a resposta dele? Não, eu venho aqui para saber de quantas coisas eu não preciso. Ele fazia disso todos os dias um exercício de simplicidade, de crescer em simplicidade. Ele, como Buda, como Francisco de Assis, como Mahatma Gandhi, como Jesus Cristo. Talvez esteja na hora da gente aprender. Talvez esteja na hora da gente simplificar. Talvez esteja na hora da gente ampliar a visão e perceber que a vida não acabando aqui, eu serei cobrado de todos os talentos que Deus me der. Todos os talentos nós seremos chamados à responsabilidade. O que nós fizemos dos nossos filhos, o que nós fizemos do nosso tempo, o que nós fizemos das nossas relações e o que nós fizemos do nosso dinheiro. O sentido da vida é o amor. A prática diária, o que nós seremos cobrados por bem utilizar ou mal utilizar os recursos, é sempre a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, o amor. Que a gente consiga pensar nisso e se reprogramar. Não interessa a programação que tiverem colocada na tua cabeça. Jesus é o grande reprogramador de mentes. Se a gente aceitar, a gente pode ter uma vida melhor, não apenas para agora, mas para a eternidade. Obrigado, gente.